volta com o nosso último assunto agora, que é o pensamento liberal na esfera econômica, tá? Chamado também de antimercantilismo. Lembrando que o mercantilismo era a forma econômica do antigo regime absolutista. Tudo bem? Vamos lá então. Então a gente viu que durante os anos de política absoluta, a economia se baseava na ideia de mercantilismo, tá? Que centrava no comércio a sua grande fonte de riqueza. Então, por isso que os reis da época controlavam com mão muito forte o comércio. Tá? Só que lá no século XVIII, que é o século das luzes iluministas, não é? A gente viu que muitos pensadores começam a discordar dessa ideologia mercantilista, propondo uma nova ideia chamada aqui de liberalismo econômico, ou seja, essa ideia de que o rei tem que intervir na economia é uma ideia errada, segundo os novos pensadores. Afinal, é importante que o Estado seja um Estado não interventor. Então, todo ideal liberal na área econômica vai propor a não intervenção do Estado na economia. Afinal, segundo os pensadores da época, a economia funcionaria por si só, baseada em leis naturais. Tudo bem? Legal, né? Vamos ver agora a ideia de pensamento liberal clássico, certo? Vejam que surge um pensador lá na Inglaterra chamado Adam Smith, que vai defender a ideia de liberdade econômica. Ele publica um livro chamado The Wealth of Nations, ou Riqueza das Nações, tá? E vai falar o seguinte, ó, para que um Estado seja verdadeiramente rico, é importante que não se invista tanto em comércio. É importante que esse Estado faça o investimento na produção, principalmente na indústria e na manufatura. Ou seja, para o Adam Smith, um pensador liberal clássico, economista, tá? Para que o Estado se torne mais rico, é importante que se invista na indústria e não tanto no comércio. Tudo bem? E para que isso aconteça, é importante que o Estado não intervenha na economia. Tá? Afinal, para o Adam Smith, esse bonitão da foto aqui, ó, esse carinha aqui, a ideia é que o próprio mercado vai se autorregular através da lei da oferta e da procura, certo? Vejam só. Então, para esse novo tipo de pensamento, o mercado se autorregula, tá? Regulando salário, regulando lucro, regulando produção. Vejam só. Notem essa imagem que está na sua apostila. Ó. Percebam o seguinte: temos uma exposição, né? E pessoas vendendo bolacha, água e capa de chuva. Vejam que o preço da capa de chuva, nesse mercado liberal aqui, é de R$2, certo? Quando começa a chover, o vendedor aumenta o preço do seu produto. Tá? E o que vai acontecer agora? Surgem outros vendedores também. Então notem que cada um vende a capa de chuva na chuva por um preço. Até que o próprio mercado se autorregula e estipula o preço da capa de chuva. Vejam só, na imagem do alto custava R$2, não estava chovendo. Na outra imagem custava R$5, já com chuva. Quando há uma concorrência, todos os preços se tornam únicos, ou seja, reside aqui a mentalidade liberal. O mercado vai se autorregular. Por quê? A demanda estimula a oferta, certo? Então, para os pensadores liberais, o Estado não deve intervir na economia. Ao Estado cabe somente zelar pela segurança pública, pela ordem social, aplicar a justiça, garantir os direitos individuais, tá? Manter a posse privada dos bens das pessoas e criar obras públicas. Ou seja, na mentalidade liberal econômica, o Estado não vai intervir na economia. O Estado vai se ocupar de outras coisas que não sejam a economia. Tudo bem? Então, resumindo, essa mentalidade iluminista é o que vai contribuir para o enfraquecimento e fim do antigo regime absolutista.
Tudo bem, pessoal? Eu vou dar por encerrada aqui a nossa apostila 1, tá? Vou postar as respostas das atividades e da tarefa, certo? Então, o nosso primeiro bimestre está encerrado a partir de agora. Todo mundo em casa, todo mundo se cuidando. Essa é a hora que nós temos que zelar pela nossa saúde. Tudo bem que todo mundo queria estar na escola, com aula presencial, mas infelizmente isso foge ao nosso controle, tá? Deixo aqui meu grande abraço e a minha saudade de todo mundo aí. Se alguém tiver dúvida para tirar, não entendeu alguma coisa, pode me procurar aqui no grupo de WhatsApp ou no PV, que a gente está aqui o tempo todo para orientá-los e para ajudá-los. Valeu, oitavo ano, um abraço a todos, tchau, tchau.